E aí pessoal, bem-vindos para mais um vídeo desse canal, eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai ter um vídeo que vai ser dividido em duas partes. Porque aconteceu o seguinte, eu saí para fotografar um sábado de manhã e parte da saída fotográfica eu filmei e outra parte não. Isso aconteceu por quê? Porque em uma parte eu fui para uma região um pouco mais deserta da cidade, no sábado de manhã cedo, né? Que foi ali mais uma parte do centro. E a segunda parte eu comecei a procurar locais para fotografar aqui em São Leopoldo. E eu me lembrei que tem uma estação de trem aqui que de manhã cedo ela tem uma luz muito bonita. Ou melhor, é uma estação que se beneficia muito do primeiro sol da manhã. Então ela entra trazendo contornos muito bonitos. Então eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte vai ser com takes de eu mostrando os lugares onde eu vou fotografar, como vocês já devem estar acostumados. E a segunda parte, onde eu vou olhar as fotos com vocês, e aí eu vou falar um pouquinho de cada uma, um pouquinho de cada grupo de fotos, justamente porque é um estilo fotográfico mais próximo da fotografia de rua, que contém pessoas, né? E foram fotos que foram muito legais de fazer. Mas, sem ficar enrolando muito, vamos direto pro vídeo. A ideia hoje era sair e pegar o sol antes de nascer, mas aí eu acabei me atrasando, né? Tomar café, aquela coisa toda, fiquei um pouquinho mais na cama. Mas eu tô pegando aqui o sol bem cedinho, pelo menos, e espero pegar bem pouca gente na rua e uma luz bonita. Vamos lá, né? Dessa vez eu resolvi fotografar com o filme Fuji Superia 400, Super Extra, né? É um filme que voltou para o Brasil há pouco tempo, a Fuji voltou a distribuir esse filme no Brasil há pouco tempo, e assim que ele foi anunciado aí nos principais vendedores de filmes de quem eu compro, né, normalmente, ele é um filme que se assemelha ao Kodak Ultramax 400. Ele é um filme mais popular, é um filme que é para ser mais barato mesmo, ele é um filme que é para ser mais versátil, mas aí carregando a estética da Fuji, né, que é um pouquinho só diferente da Kodak. A minha câmera foi a minha guerreirinha de sempre, que é a minha Canon AT1, vocês já sabem, já conhecem, eu estou sempre fotografando com essa câmera. Aliás, é a única câmera 35mm que eu tenho agora, porque a minha outra segue em manutenção. Bem triste. E nesse dia, na verdade, eu fiz uma coisa assim um pouco curiosa. Eu saí para fotografar de manhã bem cedo e tava ali com um pouquinho de sono ainda, um pouquinho introspectivo, e aí eu acabei fotometrando boa parte dessas fotos em um misto de técnicas, assim. Eu tava com um olho no fotômetro da câmera e com um olho na minha intuição, assim. Então eu usei um pouco do meu conhecimento do Sunny 16, o Sunny 16, né, que é uma técnica de fotometria intuitiva, e eu vou dizer para vocês assim que o resultado saiu bem melhor do que eu esperava, porque na verdade eu não esperava muito. Eu fiz isso assim muito na intuição. Então o resultado deu fotos bem legais, assim, uma fotometria bem bacana, ainda que eu fotografei algumas imagens ali em contraluz e tal, mas deu um resultado bem bacana, esse misto de fotografia
indicada pela câmera e indicada pelas vozes da minha cabeça. Mas ficou bem legal, assim, eu gostei bastante do resultado. Como vocês puderam ver, eu fotografei bem pouco nessa parte do centro que não tinha muita gente, porque, enfim, eu dei uma olhada no sol ali, eu tinha mais ou menos uma ideia de quais lugares eu queria fotografar já, e alguns deles não estavam rendendo uma luz como eu esperava, e aí eu resolvi parar de insistir e fui direto pro próximo lugar onde eu queria fotografar, que era a estação de trem. E lá na estação de trem eu coloquei em prática uma coisa que fazia tempo que eu não exercitava, assim, que é o olhar de fotografia de rua. Eu fui muito com o intuito de fazer fotografia de rua colocando pessoas no quadro. É claro que o meu olho acabou puxando um pouco ainda para esses cenários urbanos que eu gosto de mostrar e acabou puxando um pouco para algumas formas geométricas, mas isso a gente vai ver aqui com o andar das fotos. Então assim, eu cheguei já na estação com uma memória muito clara de como aquela luz funciona de manhã cedo. Eu cheguei ali, era por volta das 7h30 da manhã, então o sol já estava numa altura legal, assim, em que ele tem uma intensidade boa, mas que ainda não subiu tanto no céu a ponto de se perder no telhado. Ele entra lateralmente muito forte ainda naquela estação, e é isso que faz esse lugar ser tão bacana de manhã cedo, assim. Então, eu cheguei já sabendo que luz que eu ia encontrar lá, e eu cheguei já com o imaginário pronto de quais cenas eu queria fotografar, e aonde mais ou menos as pessoas estariam. Então eu cheguei com uma ideia já das cenas que eu queria captar, né? E algumas dessas cenas foram cenas como essa, assim, das pessoas paradas pegando um pouco de sol, pegando essa área de sol que tem ali. E isso é uma coisa muito legal dessa estação, porque o sol, como ele entra lateralmente aí pelo lado direito do frame, como a gente está vendo nessa foto, ele cria essas sombras listradas no chão que dão todo um charme, assim, para esse lugar nessa hora da manhã. E ao mesmo tempo em que as sombras estão marcando muito o chão, o sol está numa altura em que esse listrado já não pega mais nas pessoas. E aí tem toda a questão da realidade que a gente está vivendo, assim. Então aqui a gente tem pessoas de máscara, né? Aqui, no caso dessa primeira foto, não dá pra ver que ela tá de máscara, mas ela tava usando máscara. O homem lá atrás também de máscara, né? E mais ao fundo, numa terceira camada dessa foto, tem o ônibus com o letreiro principal dele, que normalmente traz o destino para onde esse ônibus está indo, com a mensagem use máscara, né? Então tem toda essa questão da pandemia que eu acabei retratando aí numa situação de cotidiano das pessoas, nesse estilo mais de fotografia de rua. Aqui é uma outra versão desse cenário, onde eu abri um pouco mais o meu quadro e mostrei um pouco mais das pessoas que tinham aí na estação, né? É uma foto que, em comparação com a outra, ela não é tão legal, ela só mostra um número maior de pessoas, né? Mas eu quis dar um pouco mais de contexto aí para esse cenário e acabei clicando essa imagem. Então eu peguei aqui alguns frames com pessoas, algumas de costas, algumas de frente, como essa foto. A fotografia de rua tem muito disso, né? A gente sai na rua com uma câmera na mão e eventualmente com a câmera na frente do rosto, enquadrando, e as pessoas naturalmente ficam curiosas com isso. E quando a gente aponta a câmera para elas, aí mesmo que elas resolvem olhar pra gente e matar a curiosidade, no sentido de o que esse mané tá fazendo com essa câmera na mão apontando pra mim. Esse tipo de fotografia, ela rende cenas muito legais, assim. Por exemplo, agora na pandemia, aqui eu fotografei muito essa questão do distanciamento social, assim, né? Essas duas figuras de máscara com um espaço tão grande entre elas, que é marcado justamente por essas faixas de sol no chão, e o fato da plataforma do trem estar numa segunda camada dessa composição com outras duas pessoas com uma distância tão grande entre elas, fala muito desse período de pandemia que a gente está, em que as pessoas, pelo menos uma parte delas, ainda respeitam os protocolos de segurança, né? Usando máscara e se distanciando, e eu acho que essa é uma imagem que fala muito disso, assim, uma cena de rotina que foi completamente afetada por essa realidade que a gente está vivendo, né? As pessoas de máscara e bem distantes umas das outras. Aqui a gente tem uma outra imagem que mostra muito a solidão, assim, né? Que o distanciamento social traz pra gente, que é justamente esse rapaz aí mexendo no celular, com um capuz, com uma máscara no rosto e absolutamente ninguém em volta dele. Esse enquadramento mais aberto traz toda essa questão da solidão, né? Foi justamente a oportunidade de mostrar o quão solitário a gente está mesmo em situações de coletividade, né? Que é a espera do ônibus em paradas ou então pegar um ônibus mesmo. Aqui nessa foto tem toda a questão da cor e da geometria do espaço urbano que eu gosto muito e que eu acabo retratando muito nas minhas imagens
Essa estação tem, assim, algumas cores muito características, né, que é um amarelo muito marcado em alguns espaços, assim. E aí eu peguei essa porta amarela com essa parede de ladrilho azul, justamente com essas pessoas passando, assim. Quebra um pouco essa questão tão dura, né, de enquadramento tão geométrico, tão simétrico, enfim. O elemento humano tá aí para quebrar um pouco disso. Aí, de novo, né, essa questão do isolamento, né, da solidão, enfim, fotografando esse rapaz de máscara. E aí o contraluz que essa estação proporciona essa hora da manhã é muito bonito, né? Então eu tenho essa luz de recorte nele, né? Que cria esse recorte no corpo dele e separa ele muito do fundo, mas eu sigo tendo essa questão dessa fotografia mais escura, mais pensada para as luzes altas, né? E ela tem uma variação, né? A variação dessa imagem é um outro ângulo que eu peguei desse rapaz, que é um ângulo que eu gosto muito, assim, que é essa questão de ter a fotografia com realces muito marcados e com sombras muito marcadas. Vocês podem ver que a figura dele está muito recortada desse fundo super escuro, justamente por esse sol que está entrando na lateral dele, assim. Eu gosto muito da forma como o sol recorta a figura dele. E o rapaz está bem aí nessa convergência de linhas, né? E essa linha que forma esse corredor de luz marcada pelo sol, com as luzes da plataforma e com os pilares da plataforma do trem ali do lado esquerdo. Essa foto ainda é desse rapaz, que eu resolvi fotografar aí mais um ângulo dele só, né? Cortei ali a cabeça dele mostrando ali só o celular. Fazer esse recorte sem o rosto dele traz ainda mais essa questão de solidão e de como essa solidão nos tira um pouco de humanidade, né? Isso é uma interpretação secundária que eu tô fazendo, mas assim, eu fiz essa foto muito vendo a beleza dessa luz, esse recorte do corpo dele e essa questão da luz da estrada. Uma situação que eu queria fotografar muito, assim, nessa estação de trem era a questão das pessoas subindo na escada rolante justamente pelo recorte de luz, porque nessa hora entra um feixe de luz bem legal nessa escada rolante e aí acaba causando esse brilho na escada rolante, no corrimão da escada rolante, assim. Essa foto foi uma foto que ficou um pouco mais escura do que eu esperava. A fotografia analógica, ela é muito permissiva na recuperação de realces, mas ela não favorece em nada a recuperação de sombras. Então não é uma foto em que eu possa recuperar as sombras dela, né? Ela vai acabar tendo muito ruído. E também essa outra fotografia dessa senhora chegando ali com um café quentinho na escada rolante, né? Subindo para a plataforma do trem. E esse contraluz, assim, fumaça e contraluz funcionam muito bem. Uma imagem muito característica que eu tinha, assim, no meu imaginário dessa estação de trem, assim, essa era uma cena que eu queria muito fotografar e que eu já estava esperando fotografar e que eu me preparei para fotografar ela. O último dos meus personagens aqui, das fotos com pessoas que eu fiz nessa estação, foi justamente esse motorista de ônibus. Eu achei que ele estava parado ali num ponto de iluminação muito legal, a luz estava entrando de maneira muito bacana nesse ônibus e eu fui lá e pedi para ele se eu podia fazer um retrato dele. E ele, sem pensar duas vezes, permitiu, assim, foi muito querido. E me presenteou com um retrato dele aí, né? Posando pra mim dentro do ônibus. E aí a gente entra nas fotos que são mais geométricas, assim, que eu não consigo evitar de fotografar o comportamento da luz em relação aos objetos urbanos, assim. Isso é uma coisa que me fascina muito. A primeira dela tem resquício ainda da presença humana, que é ali um recorte que eu fiz do gradil de concreto da estação, com o sol brilhando direto para mim, mas ainda com uma silhueta humana ali, ainda com um homem esperando o trem. Mas tem muita geometria aqui que eu gosto, que é esse quadro assim, de luz que fica no meio da foto, né? Cheio de linhas cortando ele no meio, né? Com um enquadramento ainda do telhado da estação, enfim. Eu gosto bastante disso. Essa é uma imagem que mostra assim, muito o que me levou a fotografar nessa estação, nessa hora, assim, que é justamente essa entrada de luz. E aí tem uma coisa que caracteriza muito essa estação, que é esse ladrilho azul das paredes da estação, né? Aí no momento em que o trem estava vindo, eu resolvi fotografar ele vindo, porque eu achei importante, já que eu estava fazendo um ensaio de fotografia de rua numa estação de trem, eu achei importante eu fotografar um trem vindo, né? E essa é uma foto que eu achei que, assim, ela não é genial, mas ela precisava existir para esse contexto, assim, né? Quando o trem para na estação, eu não tenho uma perspectiva muito boa para fotografar ele,
Então eu resolvi fazer essa foto que carrega essa estética escura que eu escolhi para esse ensaio, assim, que é fotografando pensando mais nos realces, e que tem um pouco ainda dessa questão do enquadramento mais geométrico, né? E aí, quando o trem sai, vai embora, eu sigo insistindo aqui nesse enquadramento que mostra essa luz dourada e que mostra essa luz filtrada entrando naquele segundo andar, mostrando aquela passarela que entra na parte de cima da estação. E aí, pensando nessa lógica de contexto do que eu estou fotografando, essa é uma estação que ela é de trem e de ônibus, e eu achei que não poderia faltar uma fotografia de um ônibus parado sem pessoas, né? Já que eu gosto muito de fotografar esses cenários urbanos vazios de pessoas, né? Eu resolvi fotografar esse ônibus parado com a projeção da sombra nele, e que fazia sentido, já que eu fotografei o trem como personagem principal de uma foto, fazia sentido eu fotografar esse ônibus como personagem principal dessa foto também. E aí eu fecho assim esse ensaio de fotografia de rua e com a minha foto favorita do dia, que é 100 pessoas, né? Mas que é uma foto muito geométrica, uma foto muito marcada por projeção de luz, por desenho de luz, por chiaroscuro, por contraste, por linhas, por formas, por geometria, e é uma foto que me agrada muito, assim. E assim, é legal destacar que nesse momento em que eu resolvi fazer uma fotografia de rua, eu escolhi por não filmar o que eu estava fazendo, justamente para passar mais batido, assim, né? Justamente para ficar um pouco mais discreto ali, né? O fato de a gente ter uma câmera na frente do rosto já chama a atenção das pessoas. O fato da gente apontar essa câmera para a direção das pessoas já chama a atenção delas também. E aí, se eu pegasse o celular na mão e começasse antes ou depois de cada foto a filmar o que eu ia fotografar, aí mesmo que eu ia chamar muita atenção para mim e não ia conseguir, assim, fotos tão legais como eu consegui. Mas eu acho que isso contribuiu porque trouxe aí uma linguagem um pouco diferente para esse vídeo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado das fotos. Eu particularmente gostei bastante dessas fotos, elas trouxeram um resultado muito legal. Eu gostei bastante do resultado que esse filme trouxe para esse material, e eu espero voltar mais uma vez fotografando aí a parte mais interna dessa estação, que vai ter uma luz muito bacana também, para completar esse ensaio, assim. Então não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo e de comentar aqui embaixo o que vocês acharam das fotos, o que vocês acharam desse formato de eu comentando as fotos uma a uma, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, acharam muito enrolado. Eu falo bastante, eu sei. Mas eu espero que vocês gostem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!